Oi, pessoal, tudo bem? Estou de volta para dar sequência nos nossos vídeos, né? O vídeo anterior eu falei sobre os possíveis contaminantes que podem ter na nossa água e hoje eu fiquei de trazer para vocês as etapas do tratamento de água, né? O qual deixa a nossa água potável. Então, como que funciona tudo isso? Então, as ETAs, que são as estações de tratamento de água, vão fazer a captação da água, seja ela subterrânea ou superficial, para fazer o tratamento. Como que tá essa água? Essa água tá suja, essa água tá poluída, essa água tá contaminada. Epa! Ana, mas poluída e contaminada é a mesma coisa? Será? Vou contar para vocês. Água poluída é quando ela sofre alterações físicas e químicas em suas propriedades. Então, é quando muda o quê? Quando muda a cor, quando muda o odor, quando muda o gosto. Quando tem essas alterações na água, essa água está apenas poluída, certo? Então, o que faz a água estar contaminada? O que faz a água estar contaminada são as presenças de organismos patogênicos. O que é isso, Ana? What? São micro-organismos como vírus, protozoários, bactérias que podem causar doenças, né? Eles têm a capacidade de causar doenças. Então, quando a água tem esses organismos, ela está contaminada. Qual o principal fator que contamina a água, que gera esses organismos patogênicos? Um é o esgoto doméstico e outros são os restos de seres vivos, sejam eles quais forem, tá? Então, esses são os dois principais fatores que tornam a nossa água contaminada, gerando esses organismos patogênicos. Beleza? Por isso que existem as estações de tratamento de água para captar a água, tratar e deixar a água potável, tá bom? Então, vamos lá, chega de conversa e vamos para os processos. Como funciona? Então, primeiramente, né, depois de captada essa água, ela passa por um gradeamento. Porque nesse gradeamento vão ser retirados os resíduos sólidos maiores, como galhos, troncos, lixo, tudo que for de um tamanho maior vai ficar retido nesse gradeamento, certo? Passado pelo gradeamento, vai começar o processo em si no tratamento de água. Então, a primeira etapa a gente chama-se de coagulação. O que é feito nessa etapa? É adicionado sulfato de alumínio, sulfato férrico, que é um produto químico que possibilita a união das impurezas, porque ele é um coagulante. Então, ele vai fazer esse trabalho de coagulação na água, as impurezas vão se unir em flocos, certo? Para ficar fácil a retenção, tá? Depois de coagulado, vai para o próximo passo seguinte, né? A próxima etapa, que é a floculação. Aqui, nessa etapa, é usado pás giratórias, né? Que essas pás vão ficar ali se mexendo, né? Fazendo o trabalho delas. Para quê? Para que esses flocos de impurezas ficam maiores e mais densos. Porque quanto mais impureza se reter nessa fase, melhor é. Então, a floculação tem as pás giratórias que ficam fazendo esse trabalho para que esses flóculos fiquem maiores e mais densos, certo? A próxima etapa é a decantação. Então, o que acontece? Na decantação, essa água vai ficar quietinha, em repouso. Por quê? Porque esses flocos têm que se decantar. Eles têm que chegar até o fundo do tanque, né? Quando eles chegam no fundo do tanque, a sujeira tá lá embaixo. Então, consegue separar a impureza da água. A impureza que está em suspensão na água, certo? Então, vai ficar no fundo do tanque e aí aquela água está preparada para realmente continuar o processo do tratamento. Então, fez a decantação. A próxima etapa é a filtração. Então, por que tem a etapa da filtração?
A impureza que ficou lá atrás, porque acontece de ter uns flóculos umas impurezas espertinhas aí, que não se adere ao floco, ela fica perdidinha ali na água. Então, é passado pela fase do filtro, que esse filtro, ele é feito de carvão ativado, de areia e de cascalho. Então, passa toda essa água por esse filtro, para reter as impurezas restantes. Então, o carvão ativado vai tirar cor e gosto, tá bom? A areia vai retirar as impurezas restantes e o cascalho sustenta o carvão e a areia, certo? Passou pela filtração, retirou o que ficou de impureza para trás. A etapa seguinte é a desinfecção. Essa é a mais conhecida por todo mundo, porque é a fase onde adiciona-se o cloro. Por que que se adiciona o cloro? Porque ele é um desinfetante, assim, fatal. Colocou o cloro na água, o que que ele vai fazer? Ele vai matar os micro-organismos presentes na água. Então, a questão biológica, depois que se adiciona o cloro, não existe. Então, não vai ter vírus, não vai ter protozoários, não vai ter bactérias, porque o cloro faz esse papel de matar, eliminar esses organismos presentes na nossa água, certo? Então, como que se entende o processo? Até aqui, entende-se que depois que filtrou e desinfectou a água já está potável. Coagulou, floculou, decantou, filtrou, desinfetou, beleza, a água tá potável. Então, o que que eu vou fazer depois que a água está potável? Eu vou para a próxima etapa, que é a fluoretação. O que que é isso? É adicionado o flúor, né, que o Ministério da Saúde exige que se coloca o flúor na água para evitar a disseminação de cáries na população, certo? E a próxima etapa e última é a correção do pH, né? O pH que ele indica a questão de acidez, né? O potencial hidrogênico. Então, para regular, equilibrar esse pH, que para o nosso consumo ele tem que ser neutro, né? Porque o pH ele é ácido, neutro e básico, certo? Para nós, ele tem que ser neutro para o nosso consumo. Então, como que eu vou regular esse pH? Então, eu vou adicionar cal hidratado na água, que esse cal que tem a capacidade de regular o pH da água, que vai chegar até a nossa casa com o valor ideal para o nosso consumo, certo? Então, feito esse processo, passado por todas essas etapas, vamos lá lembrar: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, correção do pH, esta água já está pronta, certo? Daí, da estação de tratamento de água, elas são levadas para os reservatórios, né? Você já deve ter visto na cidade de vocês aquelas caixas de água gigantes que ficam pelos bairros, né? Espalhados pela cidade. Essa água vai para esses reservatórios, o qual dali a água vai ser distribuída para as nossas casas, certo? Só que aí a questão da rede de distribuição da água, eu vou falar em outro vídeo também, porque já ficou grande, eu já falei demais. É que o assunto, gente, não tem como eu falar pouco, não tem como ser curto, porque é um assunto complexo, é um assunto que fala de saúde, então eu não consigo falar em pouco tempo, né? Então, para não ficar maior do que já está, a fase da rede de distribuição eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha assistido todo esse vídeo, né? Se ficou alguma dúvida, se quer me fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário, pode mandar um direct. Se gostou, você pode compartilhar com seus amigos. Se você não gostou, você pode compartilhar também, porque a informação só chega até as pessoas quando a gente compartilha. Então, nada mais justo que a gente compartilhar
coisas boas e que vai fazer diferença nas nossas vidas, tá bom? Agradeço sua atenção, muito obrigado, até mais, um forte abraço.